Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida. Por quê? Que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Por que acontecem tragédias, acidentes? Por que acontecem essas coisas tão ruins com pessoas tão boas, com pessoas que amamos? Por que acontece tanto sofrimento, tanta dor, com pessoas que não são pessoas ruins, são pessoas boas? Por quê? A palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, ela mostra e revela que Jó era um homem muito bom, um pai e marido responsável, um homem muito abençoado por Deus, uma pessoa muito boa. Mas o inimigo, ele foi até o céu pedir permissão para Deus para causar desastres, para causar dor, perdas e perdas irreparáveis na vida de Jó, para causar coisas ruins e para fazer Jó sofrer. Pois o inimigo dizia que Jó era fiel porque Deus tinha cercado Jó de bênçãos. E Jó, mesmo sendo um homem bom, fiel, honesto, sincero, que servia a Deus, mesmo ele sendo uma boa pessoa, coisas ruins, coisas horríveis aconteceu com Jó. Porém, entenda, Deus tinha um propósito em todo aquele sofrimento de Jó, em todas aquelas coisas ruins que aconteceram com Jó. Deus tinha de fato um propósito. E esse propósito foi cumprido, foi realizado, pois Deus deu tudo em dobro daquilo que Jó havia perdido. A palavra de Deus no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, do versículo 23 a seguir, também mostra que os discípulos entraram num barco com Jesus e levantou-se uma grande tempestade. Algo terrível, muito ruim aconteceu ali naquela embarcação, mesmo Jesus estando no barco. Porém, havia um propósito. O propósito era chegar do outro lado. E toda aquela tempestade, aquele levante das ondas, tudo aquilo que estava acontecendo de coisas ruins naquela viagem, atacando justamente pessoas boas,
estavam no barco. Mas havia um propósito, era passar por aquela situação para chegar do outro lado. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito nas coisas que acontecem conosco. E quando acontecem essas coisas ruins, não é que Deus nos deixou, nos abandonou, não é que Deus não ama, não nos ama mais. Não. O próprio Filho de Deus, que nunca existiu uma pessoa boa mais do que Jesus. Aconteceu a ele coisas horríveis, coisas muito ruins. Ele foi perseguido, Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos da sua época. O Senhor Jesus, ele foi zombado, criticado, bateram nele, crucificaram ele em uma cruz, lhe colocaram uma coroa de espinho, feriram ele. Coisas boas não aconteceram a Jesus. Foram coisas ruins que aconteceram a uma pessoa boa. Chicoteado, bateram, pregado na cruz, sendo ele o Filho de Deus. Todas aquelas coisas ruins que aconteceram com Jesus no caminho do Gólgota, depois no Calvário, havia um propósito de Deus. E o propósito de Deus era salvar toda a humanidade. Não é que Deus não amava seu filho. Não é que Deus estivesse desprezando seu filho diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela tragédia, aquela coisa tão ruim acontecendo com ele. Mas era um propósito. E Jesus passou por todo aquele sofrimento, por todas aquelas coisas ruins, porque havia um propósito de salvação, um propósito maior. Por isso, não entristeça teu coração. Saiba que coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas em tudo isso, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão. Saiba que esse sofrimento, essa dor, esse choro, essa coisa ruim que aconteceu a você que é uma pessoa boa, há pessoas que você conhece que está acontecendo coisas ruins e você sabe que são pessoas boas. Há um propósito maior. Há um propósito de Deus. Então, não entristeça teu coração. Deus te ama. E lá na frente nós vamos entender, compreender o porquê teríamos que passar por todo esse processo difícil, por todo esse processo doloroso, por toda essa situação difícil. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Deus tem um propósito em todas essas coisas que estão acontecendo, em todo esse sofrimento. Você vai entender que há um propósito maior para tudo isso. Para tudo que está acontecendo
e você tem se perguntado o porquê, o porquê, o porquê, sendo que você é uma pessoa boa e essas coisas tão ruins têm acontecido com você. Há um propósito de Deus. E como profeta de Deus eu te digo, você vai vencer, você vai passar por cima de tudo isso daí, você vai se erguer, vai se levantar e você vai seguir seu caminho de cabeça erguida, sabendo que há um propósito maior da parte de Deus. Há um propósito bem maior que Deus tem para você. Que Deus te abençoe grandemente. E eu oro por você pedindo a bênção do Pai. Querido Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu peço que o Senhor venha confortar, consolar cada coração que está passando por momentos difíceis. Senhor, que teu Espírito Santo faça-nos entender, compreender que o Senhor tem um propósito maior conosco nessa terra. Assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, o Senhor vai virar esse cativeiro, vai mudar essa situação. Assim como o Senhor acalmou o mar, a tempestade que se levantou, aquela coisa ruim que aconteceu no barco, o Senhor também vai acalmar esse vento, essa tempestade, essa coisa ruim que tem se levantado contra a vida desta mulher, deste homem, dessa jovem, deste moço. Assim como o Senhor na cruz do Calvário declarou que tudo estava consumado, mesmo diante de todo sofrimento, o Senhor cumpriu com a sua missão, porque havia um propósito maior. Que o Senhor venha ajudar essa pessoa, que é uma pessoa boa, e essas coisas ruins têm acontecido com ela. Meu Deus, dê força, renove as suas forças, para que ela também venha passar por toda essa situação e conquistar a sua grande vitória, como Jesus conquistou uma grande vitória na cruz do Calvário, mediante todo aquele sofrimento. Eu te peço, meu Pai, dá força, dá ânimo, dê da tua graça e ajude essa pessoa, segure ela nas tuas mãos, acalma o coração dela, fortaleça ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. E inscreva-se no meu canal, Pastor Valmir Santos. Deixe o seu like, clique também no sininho e convide mais 2 pessoas para fazer parte do nosso canal. E que Deus te abençoe e te proteja. Um grande abraço. Fique com Deus.